Olá, meus amores, tudo bem? Bem, hoje a gente vai iniciar o nosso segundo bimestre, né, na nossa segunda apostila, nosso primeiro capítulo, e um novo gênero textual, que também é um gênero que vai trabalhar com a argumentação, com a opinião, tá? Que é chamado crônica argumentativa. Nós já falamos sobre crônica, vimos que é um texto fictício, né, que vai falar sobre alguma coisa da atualidade, algum tema atual, utilizando personagens fictícios, né? O tempo é cronológico e que a gente tem que ter um conhecimento de mundo para entender qual o ensinamento, o que aquela crônica ali quer trazer pra gente. Os personagens são fictícios, o lugar é fictício, o acontecimento é fictício, mas na verdade o autor, ele utiliza do que está acontecendo, não é verdade? Um fato que está acontecendo para poder escrever a sua história. Então, ele se baseia em fatos reais para escrever o texto fictício dele, tá bom? Já na crônica argumentativa, também, né, é um texto aonde a argumentação é a principal característica, certo? Vai ser muito usado por jornais, por revista, na internet, tá? Vai falar sobre um fato do cotidiano, algo que está acontecendo, porém, você tem que argumentar qual é o seu ponto de vista sobre esse acontecimento. Vamos supor que a gente vai falar sobre algo que a gente só fala sobre isso agora, né? Coronavírus. Né? O que está acontecendo, quais são as problemáticas que essa pandemia trouxe para o Brasil e para o mundo. A gente vai fazer uma crônica, né? Vai falar um acontecimento, vai escrever uma história, um texto curto que tem o ambiente reduzido, espaço reduzido, tempo, personagem, pode ou não ter personagem, às vezes é só o que o escritor quer falar. A gente vai relatar um fato baseado na crônica. A gente vai criar algo baseado na crônica. Aquilo ali, na verdade, não existiu, mas a gente se baseou em algum fato real. Vamos dizer assim, né, sobre a pandemia. Se a gente vai fazer uma crônica argumentativa, nós, né, o escritor, ele tem que dar o ponto de vista dele sobre esse assunto, né, sobre essa problemática. Por isso que a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Todos os fatos em relação a tudo. Então, lá, ó, o nome crônica tem origem do latim crônica e do grego cronos, tempo. Conforme esse tempo, podemos assemelhar a narração ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimentos ocorridos em um determinado espaço de tempo. Gente, a crônica, ela tem um tempo determinado, tá? Como a gente vai falar sobre assuntos que estão acontecendo, ela, naquele momento ali, vamos supor, a gente vai falar sobre a pandemia, no hoje ela vai ter um boom, as pessoas vão ler, vão conhecer, mas daqui a um tempo ela já cai no esquecimento. A crônica, ela é escrita diariamente, porque os assuntos mudam, as coisas acontecem e mudam, ok? Bem, o passo a passo de uma crônica argumentativa. Então tá lá, ó. Para produzir uma crônica argumentativa é preciso escolher um tema atual. Esse tema pode ser sobre a gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, uma briga de vizinhos, corrupção, dentre outros, tá? Depois que a gente escolhe isso, a gente tem que pesquisar muito sobre esse assunto, muito sobre o que a gente quer falar, até para que a gente possa organizar a nossa ideia a respeito daquilo ali e também ter os nossos argumentos. Lembre, eu sempre falo para vocês, lembrem-se, a gente só pode argumentar, a gente só vai ter ideia sobre alguma coisa que a gente conhece. Se a gente não conhecer, a gente não consegue argumentar. A gente não consegue dar o nosso ponto de vista, tá? Então, uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa acaba sendo um texto informativo. Ao invés de você estar argumentando, dando seu ponto de vista sobre aquele fato, você vai estar apenas expondo o que aconteceu, tá? Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de crítica, com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativo a escrever sua crônica argumentativa. Bem, quem escreve, né, crônica para os jornais,
ele tem esse senso crítico dele, que ele está informando sobre algo, que ele está falando sobre um assunto atual, mas ele está dando o ponto de vista dele a respeito daquilo ali. Então, ele vai ser irônico, ele vai ser sarcástico. Se for alguma coisa em relação à corrupção, à política, ele vai fazer uma ironia, ele vai fazer um sarcasmo, sim, tá? Até porque isso nos leva a rir. A gente consegue, o humor, ele vem de algo que nos faz mal, de algo que nos atrapalha. Por isso ironia, por isso sarcasmo, tá? Bem, em uma crônica narrativa, argumentativa, é contada uma pequena história, com personagens, tempo e espaço. Esse tipo pode ser discurso direto, indireto ou indireto livre. Então, nessa crônica, a gente pode ter o discurso direto, que é com a fala do personagem, né, travessão, os dois pontos. O discurso indireto, que é quando o narrador fala, né, a fala desses personagens, como um texto em prosa, ok? E o indireto livre, quando você pode utilizar aí dos dois e falar o que ele pensou, enfim, tá? Então, uma boa crônica argumentativa deve ter argumento e persuasão. O que é persuadir? Galerinha, persuadir é você convencer. Vocês são excelentes nessa prática, principalmente em casa, né? A galerinha, quando quer comprar alguma coisa, quando quer alguma coisa para convencer os pais, vocês estudam sobre aquilo ali, vocês sabem tudo sobre aquilo que vocês querem, e isso vocês usam como argumento. Não, mas é legal porque faz isso, porque faz aquilo, e que vai poder deixar eu fazer isso. Argumento vocês acham na hora. Tá? A mesma coisa para escrever sobre qualquer coisa de texto, tá? Linguagem coloquial simples e direta. Textos relativamente pequenos, né? A crônica, ela não é um texto muito comprido. Eu vou dar um exemplo de crônica para vocês. Tema do dia a dia e polêmicos, para que as pessoas queiram ler, né? Para gerar aí o conflito. Crítica, humor e ironia. Induz a reflexão, tá? Tudo que você põe o seu ponto de vista, você joga o que você pensa, você vai fazer com que o outro leia e reflita. Será que isso é legal? Será que o ponto de vista dele é certo? Será que não é? Subjetividade e criatividade. Por que é subjetivo? Porque é o eu. É o que eu penso daquilo ali, tá? E a minha criatividade. Qual o universo que eu vou criar? Qual todo o cenário que eu vou criar para escrever sobre aquilo ali que eu penso sobre esse tema atual, sobre o que está acontecendo? Fusão de estilo jornalístico e literário, porque você pode usar figuras de linguagem, tá? Vai ter um pouco jornalismo, porque você vai estar informando, né? Você vai estar induzindo alguém a pensar, a refletir. E literário, porque você vai estar usando das artimanhas da literatura, da língua portuguesa, enfim. Poucos personagens, se houver. Tempo e espaço limitado. Geralmente o tempo é cronológico e o espaço ocorre, a história acontece num ambiente só. Caráter contemporâneo, ou seja, é atual. Você não pode fazer uma crônica de uma coisa que aconteceu lá atrás, né? As pessoas que leem a crônica são da atualidade, então elas têm que estar atentas ao que está acontecendo na atualidade, ok? Bem, deixa eu subir. A gente vai ter agora aqui um exemplo de crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista famosíssimo, tá? Tecnologia. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com superioridade, como ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo, vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda mesmo. Deixa que eu subir. Mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao modo dele. Senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria suportável? Ele responde, repreende, corrige. Uma tela vazia muda, nenhuma reação aos nossos comandos digitais. Tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior.
muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip, assim para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip, olha aqui pessoal, ele errou, o burro errou. Outra coisa é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido nas suas relações com o computador que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando o outro igual a ele o estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. Está certo. Jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milô Fernandes e Fernando Fabino, que dividem a sua vida profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do papel e da fiel bique, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra palavra que faltou na hora em que nele foi substituída por um botão que, além de mais rápido, jamais nos sujará os dedos. Mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo. Mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo precavidamente, mas juro que é sincero. Quando saí da redação do jornal, depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina, sabendo que ela aguentaria, sem reclamar, como sempre, a pobrezinha. Bem, amigos, é claro, né, o tema aqui é bem claro, vem falando sobre a tecnologia, né? O que ele pensa a respeito da tecnologia, como que ele se porta, né, mediante a tecnologia, o que é a tecnologia para ele, né? Deixa eu botar aqui uma luz para meio quarto escuro. O que é essa tecnologia, né, para ele? E ele cria, né, uma história uma crônica argumentativa. Ele fala sobre a tecnologia, mas ele dá o ponto de vista dele a respeito dela, né? Ela é ruim, mas ao mesmo tempo ela é boa por causa disso. Ele cria toda uma argumentação em cima disso, ok? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Deixa eu olhar aqui, rapidinho. Pronto. Peraí. Eu quero que vocês... Aqui. O exercício da semana de hoje, né? Da aula de hoje. É a unidade 1 da apostila 2, tá? Então, vocês vão fazer da página 3 até aqui, a página 8, tá? Do 1 ao 8. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E que vocês estejam se cuidando, tanto vocês como a família de vocês, que todos estejam bem. Estou com muita saudade. Não se esqueçam, terça-feira que vem nós estaremos na nossa aula ao vivo lá na plataforma, no nosso horário de aula, ok? No nosso segundo tempo de aula. Não vai ser no primeiro, vai ser no segundo tempo de aula, tá? Então, 20 minutos antes, a Alba vai colocar o link lá na plataforma, vocês vão acessar para que a gente possa ter a nossa aula ao vivo, poder matar saudade e tirar todas as dúvidas
sobre o assunto da aula, da videoaula, dos exercícios da apostila, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, espero que a gente possa se rever em breve. Beijo, beijo, bye, bye, até a próxima.